fazendo um trabalho bom aí, um longo trabalho. Com certeza. É o seguinte, vamos lá. Hoje vai ser um pouco diferente. Vocês, quem já assistiu às outras duas palestras, sabe como que eu gosto de fazer. Eu gosto muito de ficar falando e citando mais as práticas, não muita coisa teórica, não pegando muito nessa parte teórica, né? Gosto muito de falar das práticas. Só que hoje, como a gente vai abordar um tema que é pragas e doenças, eu preciso pôr para vocês imagens para você poder classificar isso quando você estiver com essa situação perante lá no jardim que você estiver visitando, alguma coisa estiver fazendo, e o cliente seu te indagar. O que seria isso? Então, eu preciso pôr essas imagens, então eu vou compartilhar uma tela com vocês aqui, aí e minha voz vai ficando no fundo aqui, vai ser uma palestra mais de imagens para que fique bem focado mesmo. Quanto aos os controles, principalmente das pragas, das doenças, para a gente não ser antiético e falar de algum produto comercial aqui e deixar outro, enfim. Quando a gente tiver um controle biológico, uma coisa que é mais não é destinada para uma empresa que seja, entre aspas, química, a gente vai falar. Mas todos têm meu contato, quem não tiver, posteriormente pode pegar comigo, qualquer dúvida que tiver, precisar de um controle químico, eu falo, sem problema nenhum. Só agora que a gente vai abordar mais para classificar e alguma coisa ou outra eu vou mostrar para vocês de controle biológico que a gente tem desenvolvido e que tem dado um bom resultado. Aí a gente não fica pregado à marca, né? Alguma fabricante que seja de defensivo, ou, né? Para a gente não ficar vinculado a isso. Então, vamos lá, gente, eu compartilhar com vocês aqui. Lembrando, igual eu falei, eu gosto de usar muito essa questão que eu falei para vocês, sair um pouco dessa técnica, porque a gente no usual, quando nós, agrônomos, que a gente pega, que a gente fala sobre a praga em si, que a gente aprofunda nela, que explica a teoria, enfim, não fica tão didático para o usual, principalmente o usual doméstico, o usual de um pouco de conhecimento. Então, a gente gosta mais de trazer isso para a realidade que a gente tem, que a gente encontra no mercado. Então, mas depois vamos fazer aquela mesma didática, né, Simone? No final, as perguntas, né? Isso. No final, então, as perguntas, aí tira as dúvidas de todo mundo. Tá bom. Beleza, então. Então, vamos lá. Todo mundo vendo perfeito? Me ouvindo? Tá, sim. Perfeito. Então, vamos lá. Gente, hoje nós vamos falar sobre pragas e doenças em gramados. Identificação, manejo e o controle, como eu disse, quando a gente tiver um controle biológico, eu vou passar para vocês aqui. Primeira coisa que a gente tem que levar em consideração será que é uma doença? Será que não é? Porque vocês vão ver agora na introdução o que eu gosto de mostrar muito, que às vezes apenas um manejo, alguma coisa que aconteceu, e a pessoa às vezes acha que é uma doença do gramado, é uma praga que está acontecendo. Então, enfim, a primeira coisa que a gente tem que relatar, realmente é uma doença, é uma praga, ou é só um manejo que está errado? Então, esse é o primeiro que vocês têm que indagar. Primeira coisa, quando vocês encontrar alguma deficiência em algum gramado, vocês têm que se perguntar. Scalp. Você vai ouvir muito falar sobre scalp. Scalp nada mais é do que você podar a grama muito baixo e ela esbranquiçar. Essa parte esbranquiçada que a gente fala, que a gente costuma dizer o seguinte, uma folha de grama você deve tirar no máximo 30% dela. Você tirou abaixo, ela vai responder. De que forma? Ela vai desidratar as pontas e vai deixar esse aspecto branco. E esse aspecto branco, normalmente, quando o jardineiro podou lá no gramado do cliente, o cliente chegou de tarde do trabalho e viu isso e falou, nossa, meu gramado encheu de fungo. Meu gramado está com alguma doença. E era só simplesmente a poda que foi abaixo do que podia.
Estresse hídrico. Esse aqui é o centro de pesquisa nosso, onde a gente põe as variedades para sofrer um estresse hídrico. Vocês podem reparar nas fotos, que são várias variedades, algumas respondem ficando seca, e algumas outras menos, outras não sente tanto. E aqui, literalmente, a gente fez um estresse hídrico severo, de 4 meses sem irrigação. Foi um período muito forte que a gente passou, se eu não estiver enganado, essa foto é de 2018. Então, assim, também, seca também, está acontecendo, às vezes, uma irrigação, alguma coisa que não está bem dimensionada, ou um bico que não ficou, que a pessoa não está observando, aquele bico não está irrigando da forma que precisa, vai demonstrar isso na grama, e às vezes é só a seca, não é doença nem nada. Então, essas avaliações a gente tem que fazer quando a gente chegar no local. E aí, agora, vocês vão conhecer um pouco mais sobre as gramas, né? Tem os danos de pisoteio, né? Que é comum da gente ver. A Itograz é uma empresa que a gente brinca, né? Nossa, é grama Itograz, pode pisar. Grama foi feita para pisar, gente. Para quem não conhece, tem uma loja em Uberlândia de um cliente nosso, do William, que é o Espaço Botânico. É uma loja muito bacana para marcarem, de fazer uma visita lá para conhecer. Lá, todo o gramado dele tem uma plaquinha, pode pisar na nossa grama. E aí você vai ver, a grama dele não tem esse aspecto. Mas por que, Jorge? Uma hora fala que pode pisar, a outra não, porque senão vai matar a grama. Simplesmente manejo, gente. Grama precisa comer, grama precisa tomar água. Se você tiver um manejo adequado, o pisoteio não vai fazer diferença. Entendeu? Então, é muito bacana essa iniciativa lá da loja do Espaço Botânico. Para quem conhece, é uma loja bem ampla, muita área gramada. Inclusive, a gente vai refazer todo o gramado dele lá com a nova grama, que é a Zion, para que o povo conheça ela, né? Porque lá é muito bem visitado, por ser referência, né? Então, é interessante essa parte de pisoteio no gramado. Fitotoxicidade. A gente sabe também que isso dá, olha para você ver. Se vocês olharem aí nas folhas, ela está com a manchinha amarela, isso pode dar um falso diagnóstico de fungo. Ah, deu um fungo aqui, e às vezes não sabe, às vezes aplicou um herbicida com uma dosagem um pouco maior, às vezes até na própria adubação vocês vão ver isso também, esse queimado, enfim. Isso também é outra coisa que leva a gente a fazer um falso diagnóstico. Nutricional, como eu disse, que é a questão de adubação. Adubação também, gente, também acontece. Isso mata também a grama. Mata não. Ela perde a parte foliar dela, depois ela volta. Mas essa perda dessa parte foliar causa essa dúvida. É uma doença, não é? É uma praga que deu. Vocês vão ver que praga também faz muito. Vocês vão ver as fotos muito parecidas. E aí, esse diagnóstico, eu vou ensinar, vocês vão entender um pouco aqui para frente, que vai dar para diferenciar em algumas coisas. Mesmo a gente que tem trabalhado, que trabalha dia a dia, eu tenho 12 anos de empresa, causa um pouco de dificuldade nessa classificação do que pode ser que aconteceu no gramado. E a fermentação, essa aí é a famosa, principalmente na época de chuva. Época de chuva acontece muito. O que acontece? Esse verão nosso, que chove, aumenta a umidade e aumenta o calor. A gente vai passar por um calor excessivo. Esse caso, por exemplo, da foto da esquerda, é um caso de rolo. Um rolo que tomou chuva, esquentou demais, ficou no sol, e aí quando desenrolou a parte, ela começa, como vocês podem ver, do meio para as extremidades, ela começa a desidratar do meio para as extremidades. Na placa também acontece, como você pode ver na foto da direita, placas, grama que chega num pátio, fica amontoado na loja, aí de repente não espalha, ou não teve a venda necessária naquele momento, e aí ficou lá 4 dias com aquele sol e chuva, aquela alta umidade, com aquele calor muito forte, a grama vem com a área foliar mais alta um pouco, para não sentir tanto, e aí essa área foliar, ela dá uma fermentação. Fermentação esquenta mesmo a grama, é impressionante. Quando você abre, a temperatura é altíssima. E aí acontece isso. Recupera? Alguns casos, sim, vai demorar. A gente tem casos, por exemplo, o Mané Garrincha,
aí de Brasília foi um caso que aconteceu de ter muita fermentação, porque essa grama veio de Sergipe. E essa grama veio de transporte, mesmo de caminhão refrigerado, ela não tolerou pela umidade. A gente tentou colher ela o mínimo possível de umidade, mas mesmo assim respondeu na fermentação da grama. Recuperou o gramado, recuperou sim, mas demorou muito. O que era para ser rápido acabou demorando demais. Então vamos lá, pragas de solo, gente. Essas pragas de solo, eu peguei as principais aqui que mais acontece, que a gente mais vê. A segunda aí, que é o Bilbug, a gente tem mais em produção, áreas muito extensas, entendeu? Eu nunca encontrei ele em áreas domésticas ou campo de futebol, mas em áreas de produção. Por quê? Porque vocês vão ver que ele é um inseto que veio de uma outra cultura e invadiu a grama, entendeu? Então, assim, ele não. Mas os restantes a gente encontra em diversas casas, diversos gramados, condomínios que a gente fornece, acontece isso aí. O que é o coró? Esse é o coró. Coró nada mais é, gente, que a larva do besouro. São espécies que atacam o gramado. Eles colocam os ovos deles, as larvinhas borboletinhas, elas colocam os ovos, o besourinho lá, eles colocam os ovos na folhagem da grama. Às vezes, você vai ver, a lagarta costuma pôr muito na folhagem da grama. O corozinho já é mais entre ali o estolão, numa parte mais protegida. Mas ele, idêntico, igual a lagarta, o que ele precisa? De uma umidade. Se o solo estiver úmido, proporciona esse bem-estar desse ovo estar lá. E o sol, a temperatura muito alta, faz com que ecloda esses ovos e vira esses coró. Esses coró também, vocês vão ouvir falar muito sobre lagarta-U, que eles falam, lagarta-U, porque ele fica meio que um C, um U, sabe? E fica bem ali próximo às raízes. Causa um dano severo também. Por ele comer causar muita lesão na raiz, né, ele reduz a capacidade da grama de absorver a água. E aí não reabsorve nutriente, enfim. E aí, na hora, o que vai acontecer é que ela não vai conseguir resistir ao estresse hídrico. Então, é básico. Se a grama não resistiu ao estresse hídrico, você pode ter certeza que é uma praga que está dentro ali. Ela está comendo a raiz e não está ajudando. Porque a raiz fica profunda. Se ela tem o contato da folha com a raiz, se a folha tem o contato com a raiz, mesmo ela abortando a parte vegetal dela, ela vai conseguir pegar algum nutriente de dentro do solo. Por quê? Porque a raiz está profunda. Então, vocês vão ver, olhando assim, é muito parecido também o diagnóstico de paquinha, de minhoca. Só que vocês vão ver que vai ter alguma diferencinha que dá para pegar no ato da visita. Vocês vão ver que vai ter essas manchinhas escuras no gramado, né, meio irregular. Ela não é assim, igual vocês vão encontrar na paquinha e nem na minhoca, que são coisas um pouquinho diferentes, mas dá mais ou menos esse sintoma. Uma pessoa leiga, ele olha, ele vai ficar, nossa, o que é isso aqui? Só que dá para você pegar a lagarta, o coró. O coró, você chegando nessa manchinha preta que vocês estão vendo, vocês puxar ele, vai sair esse tufinho aí pequenininho. E normalmente ele fica aí. Ele fica bem alocado aí, bem superficial do solo. Ele não é profundo, ele é bem superficial, que é a diferença da paquinha e da minhoca, que é mais profundo. A intensidade do dano dele para a saúde do gramado depende muito da intensidade, como que está esse coró aí no gramado, né? Um bom programa de irrigação e de fertilidade do solo, entre algumas outras essas operações de manutenção, ajuda muito a tolerar essas infestações, tá? Esse preparo de solo que eu falo muito, porque ele sofre, se você é um gramado mais, o coró aparece em gramados mais assim, esquecidos, vamos dizer dessa forma. Se for um gramado que tenha muita manutenção, isso aí ele não dá conta, numa fertilidade legal, ele desaparece daí, automaticamente. Esse é o famoso Bilbug. O que é esse Bilbug?
esse aí nada mais é que aquele besouro, a gente chama, tem umas nomenclaturas que a gente usa, que você vê muito, é o bicudo do arroz, bicudo da cana, é porque ele tem exatamente esse bico aí na parte frontal aí da cabeça dele, esse bico. O que é esse bico? Ele põe ali dentro na grama, o que ele faz? Ele põe dentro do estolão. O estolão é essa parte, gente, que você olha na grama, que tem tipo essa raiz forte por cima aí. Esse é o estolão. Ele põe ele ali, o bico dele põe ali uma larvinha. Essa larvinha, ela vai comer no interior desse estolão. E aí, o que acontece? Por isso que eu falo que acontece na produção, tem muito disso, porque a produção normalmente é perto de outras produções. E ele migra. E ele migrou, principalmente, por exemplo, nas áreas nossas lá de São Paulo, lá de Pinda, migrou do arroz. Nas áreas nossas de Ribeirão, ele migrou da cana. Então, ele migra. E como que a gente identifica ele? Se tiver um estágio bem avançado, é fácil. Na produção é mais complicado. Por que ele é mais complicado? O estágio avançado, como vocês podem ver, ele seca, tá vendo? Mas na produção, quando a gente vai colher a grama, o que acontece? O tapete despedaça, porque ele comeu todo o estolão. Então, o estolão que dá aquela firmeza, aquela junção dos tapetes, ele praticamente não tem. Então, aí na produção você começa a desconfiar do Bilbug. Aí, como que você acha ele? Normalmente ele vai estar entre o estolão ali também. Normalmente ele vai estar ali, entendeu? Existe um controle biológico para ele. Você usa tipo nematóides, bactérias, fungos, uns parasitoides da ordem da díptera, né? Esses são os controles que a gente tem testado hoje na Itograz. Tem tido eficiência? Sim. Se a infestação for muito grande, aí não. Aí já é mais complicado um pouco. A gente tem que entrar com controle químico. Mas este caso aqui, eu quis só colocar para vocês, porque é muito difícil. Eu, por exemplo, eu nunca peguei no Centro-Oeste nenhum caso deste no cliente. Na Itograz, lá na fazenda, eu já peguei um caso. Muito baixa infestação, que foi fácil o controle. Mas a gente tem produção nossa, por exemplo, no Espírito Santo, que teve que parar de produzir para controlar ele. Aí até tinha, né, não tinha visto que tinha nesse slide, tinha falando aí sobre uma ótima opção, tá vendo? A utilização de nematóides, bactérias, fungos, né? Tem tido bastante resultados na produção nossa, mas em baixa infestação, né? O controle mais fraco, vamos dizer assim. Minhoca. Minhoca, gente, é um negócio assim, o humus de minhoca é um nutriente perfeito, né? A gente todo mundo vê, isso aí é perfeito. Então, um solo de minhoca, a gente tem dos antepassados nossos aí, os mais antigos, falar que esse solo, sim, esse é perfeito. Se tem minhoca no solo, o solo é ótimo. De fato é ótimo. Só que a minhoca, ela faz o que acontece? Em gramados de futebol, eu vejo muito caso em gramados de futebol. Ela meio que tira a terra debaixo do solo e leva para cima do gramado, entendeu? Ela faz montinhos de terra em cima do gramado. Deixa eu ter na próxima. Aqui. Exatamente o caso que eu estou dizendo. Então, isso para um campo de futebol, não pode. E isso em campo de futebol tem muita, a incidência é muito grande. Já no cliente, você vai ver isso, a pessoa que vê um gramado desse não vai achar o gramado legal. Vocês vão ver que na paquinha é muito parecido. Muito parecido. Só que a diferença é que a paquinha, ela deixa o buraco para você ver ela. Então, o buraco, ela fica tipo aqueles buraquinhos de aranha que a gente falava antigamente, que tinha nas gramas comuns, muito parecido com o buraco que a paquinha faz. E a minhoca faz isso aí. Ela tira a terra de dentro e põe para fora. Excelente. Se você for parar para imaginar, é excelente. Ela está aerando o nosso solo. Ela está levando o nutriente que a gente joga em cima do gramado para baixo. Não tenha dúvida. Só que o aspecto visual da grama em cima não é uma coisa bacana. O cliente não vai gostar. Então, assim, como que a gente faz o controle da minhoca?
esse controle, esse sim, eu já fiz, a gente meio que catalogou isso na Itograz e todos nós indicamos, porque o controle é super eficiente, não agride em nada no meio ambiente. O que a gente faz? A gente dilui 1 litro, 1 quilo, né? 1 quilo de sulfato de cobre em 1 litro de água. E você rega aquilo ali, pode regar no regador mesmo. Você vai ver que após ali 30, 40 minutos, até cerca de 1 hora, as minhocas vão saindo do solo, elas vão para a superfície. Entendeu? E aí, quando elas vão para a superfície, você tem alguns manejos que você pode fazer. Se a infestação for muito grande, obviamente, você vai entrar com uma pulverização de inseticida. Né? Agora, se a população for pequena, você vai tirá-la desse local. Simples. Faz a cata manualmente. E aí você não agride nada o solo e outra. Né? A minhoca é um ser muito importante para nós, né? Principalmente para o solo. Né? Tem até o controle aqui, ó. Se você diluir 1 quilo aí, tá vendo? 1 grama e 1 litro de sulfato de cobre no regador, de 1 hora. Eu gosto de falar em torno de 1 hora ela começa a subir, viu? Ela sobe, porque o enxofre, o sulfato de cobre ali para ela irrita. Então ela sobe e você pode fazer aí. Ou a pulverização por inseticida, né, como eu disse, ou a retirada manual. Agora, esse aqui é o principal caso, principalmente do nosso centro-oeste, ali do Triângulo Mineiro, esse solo mais esse cerrado, né, mais ácido. Então, ele é muito, muito, muito recorrente nos nossos solos. Aí ele. E o que ele faz? O que ele causa? Por que a gente tem que ter esse controle? Por que a gente fala do controle do cupim? Por quê? O que ele causa na grama? Sim, este consegue eliminar um gramado. Eles são cupins são insetos sociais, né? Como todos sabem. Então, ele vai andar de grupo. Ele vai ter uma turma bem grande aí. Você plantando um gramado, você acabou de chegar na área e colocou um gramado, o gramado, automaticamente, ele tem um aroma para o cupim totalmente diferente e ele não tem costume daquele gramado, principalmente os gramados cultivados. Por isso que eles falam assim, a incidência de cupim é muito na grama esmeralda e na grama comum não. A grama comum, por ser nativa, ele conviveu com aquilo ali muito tempo. Quando você põe um produto, uma grama cultivada, que é a esmeralda, que traz esse odor, e ela é altamente palatável também, né, a grama esmeralda, ele sente isso e ele sai mesmo das galerias deles e vai verificar o que é aquilo. Experimentou, é palatável, aí ele começa a fazer o trabalho dele. E aí todos, como ele é social, todos vão estar junto com ele. E eles vão comer ali e vai detonar um gramado. Detona mesmo. E não há como evitar a contaminação, né, do gramado. Porque ele se espalha por revoadas, né? E esse é que é o detalhe. Esse que chama muita atenção. O que a gente... Aí, olha para você ver. O que acontece no gramado, tá vendo? Ele não faz uma manchinha ali, apenas uma manchinha. Como ele anda assim de bando, né? Ele pega e entra e destrói toda uma área que você acabou de plantar, ou até mesmo um gramado que você fez controle há 1 ano, depois de 1 ano ele pega e vem e fala, peraí, estou aqui ainda, porque ele vive em galerias, né? E vem de novo. Por isso que a desculpinização a gente costuma indicar aí. Pérola. Oi? Fala sobre a Costa da Pérola. Vai chegar lá ainda. A gente está nas pragas ainda, daqui a pouco a gente vai falar sobre as doenças hoje. E já chega nas cochonizes. Ok. Então, como que a gente vai prevenir, né? Como que a gente vai fazer esse controle, um controle sadio, né? Você pode pôr um acréscimo de matéria orgânica, né? E uma irrigação suplementar. Isso para controlar esse desgaste que ele já causou, né? Para controlar o cupim, você tem o controle químico e você tem um controle biológico que está sendo testado também. Eu até, assim, não estou muito à parte dele. Por quê? E nem se tivesse, eu ainda poderia falar, porque a gente ainda não tem a 100% de certeza do controle, né? Mas a gente está fazendo experimentos também, tá? Isso aí está muito em alta, nesses controles biológicos, né?
Então, assim, a gente está fazendo o teste. O controle dele, basicamente, é um controle químico. Não tem mesmo o que fazer. Aí mostra um pouco das fotos do que ele pode, do que ele é capaz, né, de fazer, né? O controle biológico também, ele é dado por fungo também. Tudo você vai ver que o controle biológico é em cima de fungo. E eu prometo para vocês que da próxima vez eu vou trazer uma coisa mais concreta, porque o que eu tenho aqui é meio que confidencial e ainda a gente não pode divulgar assim certamente para falar que realmente funciona, né? Jorge Henrique, você usa o que no controle? Você usa o que no controle químico? Você pode indicar para a gente? Tá, eu vou falar, assim, o controle químico, vamos falar só do princípio ativo. Um imidacloprid você consegue controlar bem. Aí você vai ter vários nomes comerciais aí para comprar, tá? Só procurar o imidacloprid. Imidacloprid, certo, obrigada. De nada, que isso. Vamos lá, paquinha. Lembra que eu disse para vocês que a paquinha é muito parecida lá, né, com a minhoca no visual, no aspecto visual do gramado, né? A paquinha, ela é dos insetos da mesma família dos grilos e gafanhotos, né? O curioso da paquinha, que você pode olhar aí nessa foto, essas pernas traseiras delas aí, que você vai ver essa parte mais, vamos dizer, mais musculosa dela aí, elas não foram feitas para saltar igual dos grilos, né? Ela foi feita para cavar. Ela cava os buracos no gramado. É através dessas perninhas aí, essas musculosas dela aí. Ela tem um hábito noturno, a paquinha. Você vai ver, eu disse muito assim, a paquinha é muito engraçada, ela tem coisas, tem os controles dela que é bem engraçado. O que é o controle que a gente costuma falar? A paquinha, deixa eu ver se eu acho, aqui, vocês vão ver que, tá vendo esses buraquinhos? Esses buraquinhos, ele é nítido de paquinha. Assim, se você vê que o gramado está secando, porque a aranha não come gramado, ela faz o buraco, ela vai ter, às vezes, vai ter local que tem infestação de aranha, que vai ter esses buracos, mas não vai secar o gramado igual uma paquinha faz, né? Porque a paquinha, ela come ali a raiz, né? Enfim. Mas se você vê esses buraquinhos e tá seco ao redor dele, você pode ter certeza que se você pegar isso é comprovado, se você pegar um detergente de limão, fazer uma diluição ali na água e jogar nesse buraco, ela não suporta o limão. Ela não dá conta do cheiro e nem da consistência ali daquela espuma do detergente. E ela pula para fora. E aí o controle é fácil. Se você fizer isso, o controle dela é muito fácil. Então a gente costuma falar, rega, tem gente que rega com suco de limão, a gente ouve várias histórias. O do detergente, a gente já fez esses testes, eu já fiz esses testes na casa de cliente, e funciona. Ela pula para fora mesmo. Aí, ó, nítido. Olha a foto da direita. Tá vendo? Ela parece muito com a infestação de minhoca. Muito parecida. Só que a diferença é isso que eu disse. Ela vai fazer o buraquinho e esse buraquinho dela, que ela deixa, ela vai secar a grama ao redor dela ali. Em gramados muito extensos, é possível você fazer um controle biológico também, com nematóide, parasitários, né? Com aqueles nematóides parasitários. Você faz o controle biológico dela. Aí, esse é mais avançado, né? A pessoa viu essa foto, por exemplo, ele viu essa imagem da direita aí e não tomou as providências. Aí o que acontece? Fica exatamente como essa foto ali de cima. Ela chega a secar totalmente o gramado, entendeu? Por isso que é interessante vocês pegarem essas imagens, ficar focado nas imagens, porque o que difere uma coisa da outra são esses pontinhos que eu estou dizendo para vocês. São coisas simples, que a gente tem costume, é mais fácil. Mas para quem está pegando pela primeira vez, olhar, vai confundir um pouco. Que eu disse, da minhoca, do corozinho lá, enfim. Mas você tem como ver que é aquilo que eu disse, se tiver buraco, é paquinha, se tiver saindo terra para fora,
é o caso da minhoca, e aí você consegue fazer esse controle. Se você encharcar o buraco que eu disse para vocês, ou com detergente ou com sabão, ela pula para fora. E aí você pode bater o inseticida. Se for uma infestação muito alta, você pega um sabão aí qualquer, ou detergente de limão, como eu disse, que já é o sabão com detergente de limão, dilui ele, faz uma rega, se for um gramado, né, pequeno, né, que dá para você fazer uma rega com, ou tiver infestação localizada, você faz a rega nele com regador mesmo, e aí ela pula para fora, você faz com um inseticida qualquer aí para controle. Bom, pragas superficiais, nas folhas, estolões, né, nos rizomas, enfim. Vamos lá. Cochonilha, a gente vai falar sobre cochonilha, que é os 3 casos que mais acontecem. A cochonilha rosa, né, acontece muito, por incrível que pareça. A gente não ouve, vocês não vão ouvir muito uma pessoa falar para vocês de cochonilha, às vezes, até que tem ouvido bastante agora, recentemente, em Brasília. Mas a pessoa não usa muito falar de cochonilha na grama, não. Só que tem tido muitos casos. Porque é aquele falso diagnóstico que eu disse para vocês. É muito parecido, vocês vão ver ali com outros tipos, né? Lagartas. Essas danadinhas aí que eu falo, esta sim, esta lagarta, ela costuma comer um gramado. Eu já vi, aconteceu, se tiver alguém aqui na sala que é de Anápolis, eu vou contar o caso. O campo lá oficial do Anápolis, o estádio dele, me foge o nome aqui agora, infelizmente. O estádio de Anápolis, a gente plantou a grama lá. Passado-se uma semana, eles não me ligaram, não falaram nada, eles que plantaram, a gente só forneceu a grama. Passado uma semana, um dos diretores me ligou e falou, Jorge, tem como você dar um pulo aqui, porque o gramado está secando. Eu falei, tá uma confirmada na irrigação de vocês, o gramado não pode secar assim, não. Não, dá um pulo aqui, dá para você vir amanhã? Eu falei, dá. Quando eu cheguei no dia seguinte, eu não acreditei. Um gramado de 8.000 metros quadrados, ela tinha comido aí uns 80% deles em uma noite. A infestação era altíssima, altíssima. É umas borboletinhas brancas, quando você andar no gramado, vê aquele monte de concentração de borboletinha branca, ela bota um monte de ovo nas costas da folha e aí eclode com a alta umidade e o calor extremo, principalmente da nossa região, agora, esse período que a gente vai pegar, ela eclode e é uma infestação muito grande mesmo. E isso, ela consegue comer um gramado, é impressionante, é coisa absurda. Eu tive a experiência de um dia para outro ela comer tipo aí, 6.000 metros de grama na infestação que tinha dentro do estádio. É impressionante. Ela gosta do calor, da umidade, como eu disse, solos, todos os solos, aparecem em todos os solos e em todo o Brasil, em toda a região do Brasil. Condições que ela gosta, como eu disse, a alta umidade, né, com alta temperatura. Nas gramas, ela pega todas as variedades, e o índice maior de ataque, como eu disse para vocês, é na bermuda, que é a grama destinada para o esporte. O dano dela eu disse, é na folha, né? Ela come a folha, né? As folhagens ali da grama, alimenta qualquer hora do dia ou da noite, por isso que eu disse para vocês, de uma noite para outra, eu levei um susto, né? Porque foi uma noite, ela passou a noite inteira, a madrugada inteira comendo. Elas são muito mais ativas pela manhã, mas come a noite inteira. Como eu disse, depende muito da fome da lagarta, e ela precisa crescer, então ela precisa de muito alimento. Os 3 primeiros estágios ali da lagarta, ela alimenta muito pouco, por isso que eu estou falando, dá para pegar ela no começo, se você ver, se você conseguir enxergar ali, essas borboletinhas voando, e o gramado, que vai ter um monte de borboletinha, aquelas borboletinhas brancas pequenininhas que você vê. E um monte no gramado, você passar andando e elas pulando, isso já é um índice. E se por um acaso começar a secar, ela está começando a comer. Aí é a hora de entrar. O controle é muito simples. Pensa num controle simples. É uma aplicação, morre 100% da lagarta. O controle é muito simples. Você tem outras fotos aqui. Aí, ó. Tá vendo? Ela começa a comer, ela vai comer uma reboleira e vai embora. E aí vai de encontro. Olha uma grama recém-plantada.
Muitas vezes eu ouço, na grama recém-plantada não vai, não, né? Vai. A grama recém-plantada você pode ter certeza que vai. Não é só no gramado já estável. Ela gosta também de uma grama recém-plantada. Por quê? Por que a grama recém-plantada? Por que ela aparece na grama recém-plantada? Como eu disse, a grama ela precisa do quê? De muita umidade. A grama recém-plantada, o que a gente faz? A gente irriga muito, porque a gente precisa que ela pegue. Então, é isso. Com essa alta umidade e calor, ela vai aparecer no solo aí, junto com essa borboletinha que brota aí, né, que põe aí no gramado esse ovo, né. Como vocês podem ver aí, ó, como é fácil de localizar elas, né, e por isso que eu falo que o controle é muito simples, muito simples. Opa, achei que eu tinha uma foto aqui de campo de futebol, não tem não. No campo de futebol eu tirei até a foto lá de Anápolis para mostrar para vocês. Parece muito com scalp, que é aquela poda que eu disse para vocês, de quando baixa muito o gramado e fica tudo esbranquiçado. Parece muito aquilo. Se você vê uma infestação de lagarta na bermuda em gramados, esses oficiais, você vai ver. A gente vai... Aí como que você difere? Porque gramados oficiais, normalmente, ele tem uma frequência de poda ali, então ele nunca vai conseguir cortar mais do que 30% da grama. A não ser que ele esteja passando por uma questão de manutenção. Aí você vai ter que ir lá visualmente, para ver se você consegue enxergar alguma lagarta. Se não, ela é muito parecida com o scalp, com a poda acima de 30%, porque ela faz essa parte esbranquiçada aí da área. Sobre cochonilha. Aí, ó. Deu umas fotos meio aproximadas para mostrar para vocês, e a foto número 4 é um jardim já, né? Ô, Jorge, desculpe te interromper. O que você usa no caso da lagarta? O que você indica? A lagarta, você pode usar um produto que é fácil de encontrar, porém, todos os produtos que você for usar para lagarta vai ter um cheiro, né, um odor muito forte. Mas o Lorsba, ele tem um odor muito forte e é de controle muito eficaz. Qual o nome? Lorsba. Obrigado. Até depois que você quiser pegar meu telefone, tiver alguma dúvida, eu passo para vocês por WhatsApp, tá? Certo, tá bom, obrigada. Nada, que isso. Bom, cochonilha. Regiões, Brasil inteiro, sem distinção de nenhum lugar. Condições climáticas para acontecer: alta umidade e alta temperatura. Vocês estão vendo que a gente está falando que a alta umidade e alta temperatura sempre está ocasionando alguma coisa no gramado? Por isso, gente, eu falo muitas das vezes, precisa ter uma irrigação eficiente, uma irrigação certa para o gramado, para não ter excesso. A cochonilha acontece em todas as gramas, todas, desde a comum até a mais sofisticada de green de golf, que é a do Orff. Acontece em todas as gramas, a cochonilha. Essa cochonilha rosa, aqui, ó, tá vendo? Vocês vão ver no gramado, isso acontece. Outro falso diagnóstico, como eu disse, muitas das vezes a gente fala que quando você olha essa imagem, você fala assim, não, isso aí é um fungo, Jorge. Isso aí é algum tipo de fungo. E aí, por foto, por isso que eu falo assim, muitas vezes o cliente manda foto para mim, Jorge, o que é isso aqui? Eu falo, é difícil eu analisar por foto. Parece um fungo, mas pode ser uma cochonilha. Por isso que o ideal é você pegar alguma característica nessas reboleiras que você vê, agacha lá, tira lá desde o estolão para cima, dá uma observada se tem alguma coisa de diferente. A cochonilha aí, ó, se você vê na folha, é simples de identificar ela. Tá vendo? Então, se você, pegando isso e tirando, ó, Jorge, eu vi aqui que na minha folha tem uma manchinha branca aqui, uma coisa aqui estranha. Tirou a foto, é nítido, aí matou a pau. É a cochonilha. Acho que a foto é um pouco complicado da gente fazer esse diagnóstico. Olha para você ver. Nessa foto, na primeira foto aqui do lado esquerdo, eu, assim, se eu recebesse essa foto hoje, eu faria 2 perguntas para a pessoa. Bom, como é que é a irrigação aí? A pessoa falar para mim, do nada, a irrigação aqui é noturna, eu faço irrigação noturna. Eu já, de imediato, pela foto,
Obviamente, tomando todos os cuidados, falando, ó, pela foto eu consigo observar, e pelo relato seu, que é de uma irrigação noturna, que isso pode ser um fungo. Por que o fungo? Porque o fungo ele gosta também dessa alta umidade, e principalmente no período da noite, que dá uma caidinha na temperatura, que foi essa, agora não aparece tanto, mas que teve, e aí acontece isso. Então, assim, eu ia anexar a foto com algum relato da pessoa. Tá vendo como é complicado? Então, por isso que é interessante que quando se deparar com qualquer problema no gramado, eu costumo dizer, carrega uma lupa, uma lupinha, agacha, dá uma observada, senão arranca mesmo um pedaço da grama, leva para casa e observa. Vê se tem alguma coisa diferente. Vê se o estolão está com furo, vê se o estolão está vigoroso, está firme, está forte, ou se ele está arrebentando fácil, vê se tem alguma mancha na folha, que aí você vai conseguir ter um diagnóstico bacana. Ácaros. Os ácaros também é muito simples de você identificar. Tá vendo? Isso aqui, ó, é o que eu disse para vocês. Teve alguma observação na grama, alguma coisa? Tira um tufinho lá da grama, daquele local onde está armazenado, e começa a observar. Se tiver uma lupa, melhor. Se tiver, põe a câmera do celular, você pode dar zoom. Eu costumo fazer muito com a câmera do celular, que você consegue fazer. Solos que dá o ácaro, todos os solos acontece ácaro, todos. Região do Brasil, todas novamente, em todas as regiões. O ácaro, e no mesmo caso da coxinilha, está muito bem adaptado ao nosso solo. Então, em todos os solos. Variedades que acontece o ácaro, principalmente nas esmeraldas, nas óisias, que a gente chama, né? Nas óisias. Na mini a gente não tem encontrado, mesmo porque a gente implantou as minis agora, tem 5 anos, né? Ainda estão ganhando espaço no mercado. Então a gente não tem ainda. As minis ainda é uma incógnita para a gente, as minis óisias. Mas as óisias em si, esmeralda comum, tem acontecido. E nas bermudas também acontece muito caso de ácaro. Ô, Jorge, você volta a foto anterior, por favor, para mim? Sim. Esta? Essa, obrigada. Nada, que isso. O que é o sintoma do ácaro? Você pode ver que coisa engraçada, né? O sintoma na grama é um aspecto de superbrotamento. O que é esse superbrotamento? Tá vendo esses brotos que saem por cima da grama? Tipo, folhas pequenas. Repara que na mão, se você observar no dedinho, é a mesma variedade de grama. No dedinho da mão aqui está uma folha saudável de grama esmeralda. Já em cima da mão estão os pequenos brotos, tá vendo? Isso é o ácaro. Ele não deixa a grama brotar, fazer a folha perfeita. Então ela faz esses pequenos brotos de folhas pequenininhas. O dano é baixo, o controle é fácil. As gramas, essas com aspecto de superbrotamento, formado com essas folhas pequenas aí, quando você observar isso aí, você pode ter certeza que é ácaro. O controle, como eu disse, é muito simples. Os controles, para quem não pegou aqui, os controles eu estou deixando para quem quiser, pessoalmente, através do meu WhatsApp, eu passo os controles para vocês sem problema nenhum. Aqui, porque é um ambiente aberto, a gente ficar falando assim de empresas, né? É complicado, do que você pode usar, aí eu cito uma empresa, às vezes tem um outro produto, e é um pouco complicado. Mas o controle é muito simples, muito simples. Tem acontecido também, viu? Como até o Marcelo disse aí, nosso meio ambiente tem modificado muito, tem coisas que eu fiquei aí na Itogás 7 anos que eu nunca encontrei, que eu venho encontrando nos últimos 3 anos aí, que eu nunca tive aqui no Centro-Oeste. Como para quem não sabe, eu sou engenheiro agrônomo aqui do Centro-Oeste, responsável pelo comércio aqui da grama do Centro-Oeste, e agora do Triângulo Mineiro também, que englobou esse pedaço do Triângulo Mineiro. Então, assim, tem acontecido muitos casos frequentes de coisas que eu nunca tinha pego. Ácaros, por exemplo, aqui eu nunca tinha pego, e agora tem acontecido. Essa foto aqui, inclusive, é em Uberlândia. Um gramado de Uberlândia. Aí. Tá vendo? São uns tufinhos, faz tipo um super brotamento. Olha o tanto de broto que tem no estolão. Isso é um ácaro que faz isso aí. Vamos para as doenças agora, gente. Ó, estão vendo que tem 6 tipos de foto aqui do lado.
As doenças de gramado, normalmente, elas têm curta duração. Você pode ver, apesar do dano causado, doença, ela tem curta duração sim no gramado. Se você pegar vou falar um que é mais popular para a gente, que é a Rhizoctônia. A Rhizoctônia, quando dá no gramado, essa foto que vocês vê aí, a última do lado direito, a de baixo do lado direito, é uma foto de Rhizoctônia. Acontece isso aí, mas automaticamente, só com o manejo dele, você consegue controlar. Mas, Jorge, vai ficar isso seco, a grama automaticamente vai rebrotar essa área aí também. Porque ela não é a zóia, nós não estamos falando que ela é uma estolonífera, ela não tem estolão. Estolão vai caminhar por aí e vai soltar a folha para cima. Entendeu? Então, acontece. É bom você entrar com controle, obviamente, quando você vê alguma coisa de diferença, né? E aí eu vou tentar mostrar para vocês, dando uma aproximada aí, algumas fotos, para vocês conseguirem identificar quais são esses problemas. A Rhizoctônia, que eu disse para vocês, época do ano que aparece, principalmente inverno. Solo, todos do Brasil. Rhizoctônia, quando você ouvir, é um fungo de solo, não é fungo de grama, é fungo de solo, tá? Acontece em todos os solos, como vocês viram, em todas as regiões do Brasil. Em Santa Catarina, nesses lugares que é mais frio, a residência de fungo é muito grande. Não só a Rhizoctônia, a gente tem uma infinidade de fungos, né? Mas aonde que é mais frio, acontece os casos de Rhizoctônia. Brasília tem mais casos de Rhizoctônia do que Goiânia. O que acontece? Brasília está mais alto que Goiânia e é mais frio que Goiânia. Se você pegar aí, vamos pensar aí, há um mês, uns 2 meses atrás, lá, vamos pensar em uns 3 meses atrás, vocês lembram o frio que fez este ano? O que acontece? A Rhizoctônia, ela aparece de que forma? Excesso de umidade, vamos lá de novo na irrigação eficiente, gente. Excesso de umidade e, principalmente, você irrigar a grama no final da tarde, não dando tempo para essa folha secar, essa parte dessa massa verde da grama secar, e aí ela passa a parte noturna dela, com a umidade muito alta, e com o frio, com o clima muito frio. Isso incide em fungo. Aí aparece muito fungo. Entendeu? Então, basicamente, só de você conseguir controlar a umidade da grama, tirar essa irrigação da tarde, fazer um controle, uma poda mais baixa, você vai vai ter um resultado bom com Rhizoctônia. Acontece que, muitas das vezes, os nossos clientes querem rapidez. Não, essa mancha está muito feia, preciso resolver isso logo, o que eu vou fazer? Aí sim, a gente entra com controle químico, né? A gente entra com um fungicida em cima disso aí, dessa doença Rhizoctônia, e aí faz um macete que a gente tem utilizado ultimamente, que a gente chama de ciclo de 21 dias. O que é esse ciclo de 21 dias? Se você pegar um gramado muito infestado de fungo, a gente costuma fazer esse ciclo de 21 dias, que nada mais é que um controle de 7 em 7 dias, 3 aplicações de 7 em 7 dias, intercalando produtos, tá? Para o fungo não criar resistência. Então, a gente intercala os produtos. E, posteriormente, você conseguiu, dominei o fungo não está mais estável, mas a mancha está lá. O que eu faço? A adubação nitrogenada, ela potencializa o fungo. Então, de espécie alguma, a gente faz uma adubação nitrogenada. Automaticamente, a gente vai para uma adubação fosforada. Por que o fósforo? Por fósforo estimular a raiz, para a raiz pegar mais nutriente do solo e soltar a parte de folhagem da planta. Então, a gente entra com a adubação, logo que você faz o ciclo de 21 dias, eu costumo dizer, completa os 30 dias de feito, faz uma adubação à base de fósforo, tá? A adubação nitrogenada
é um caso sério no período de inverno. Também é um potencializador de causar fungos, a adubação nitrogenada. Então, normalmente, que vocês ouvem muito, vamos fazer adubação, 20,05,20. É o que é mais usado, que é um adubo de cobertura. É alto o nível de nitrogênio. Se você fizer num período, faz no verão. Se você fizer período de inverno, automaticamente você vai potencializar o fungo. Aí uma foto típica, tá vendo? Você pode ver que o gramado está verdinho. Provavelmente aqui, a incidência aqui pode ter sido de excesso de nitrogênio, que causou isso aí. O que é o sintoma dela? São as manchas circulares. Você pode ver, tá vendo que ela forma uma bola? Normalmente não é deste tamanho, tá? Ela forma pequenas bolas. Eu costumo dizer que é igual um prato. Se você vê um prato de comida, uma bolinha de um prato de comida perfeito, é uma bola mesmo, ela faz uma reboleirinha. Se você vê uma bolinha, várias bolinhas no gramado, você pode ter certeza que começou o fungo. Ele amarela, e aí você entra com o controle e ele ainda não causa danos na grama. Aí você recupera mais rápido o seu gramado. Ele tem um potencial de dano difícil de controle quando eu digo que está muito infestado. Eu já peguei casos aí em Brasília que tem reincidência de fungo muitos anos, vários anos. Aqui todo ano tem esse fungo aqui, parece, a gente entra com preventivo e mesmo assim o fungo acontece. Eu costumo dizer para a pessoa, vamos fazer um corte vertical nessa grama. O que é esse corte vertical, gente? Nada mais que tirar toda a massa de folha que ficou. Por isso que o importante, eu falei naquela palestra passada, gente, eu frisei muito sobre a poda e a retirada daquele material. A percepção que eu tive, muitas vezes, das pessoas é o quê? Não, aquele material, ele não vira uma matéria orgânica no gramado? De fato, vira. Só que aí também você está criando um pátio, um colchãozão ali em cima do teu gramado, aonde o quê? O solo vai ficar muito úmido, não vai secar e a incidência de fungo é muito alta. Então, quando está muito, eu falo, vamos fazer um corte vertical bem, bem forte, que é tirar toda essa massa que está ali de um gramado, sei lá, de 3, 5, 10 anos, retirar toda aquela massa, revirar o solo, tirar tudo de baixo e trazer para cima. E você tirar todo o excesso que você viu ali. Só para se ter uma base, teve um caso do Lago Sul, de um gramado de 2.000 metros, guarda esse número, que a gente tirou de caçamba de entulho, 24 caçamba de entulho de matéria orgânica, só de folha que apodreceu debaixo do gramado. Eu não acreditei. Não dá peso, mas dá muito volume. Era muito volume, muito volume, muito volume. Inclusive, ela foi até esse volume imenso de matéria orgânica, foi para um cara que faz composto orgânico, ele mesmo retirou, para ele fazer toda lá a compostagem, né? E o controle para virar produto de um composto orgânico no futuro, né? Mas basicamente é isso, gente. Reboleirinha em forma de prato, o tamanho de um prato, você pode ter certeza que a Rhizoctonia está entrando no seu gramado. Curvulária, gente. Esse é um caso que é igual eu disse para vocês. Fiquei aí 7 anos na empresa sem ver nada disso e nos últimos aí 4, 5 anos, maior frequência agora de 3 anos para cá, tem aparecido muito, muito. Isso aí do ano de 2018 foi uma dor de cabeça imensa para a região do Sudeste. A gente viu uma frequência muito alta ali na região de São Paulo, ali de São José, aquele canto ali, tinha muita curvulária. Acontece na primavera e no verão, maior frequência nos solos alcalinos e salinos, né? E todas as regiões com menor frequência no sul. Novamente, o sul aí sendo beneficiado, né? Aí os sintomas. Tá vendo, gente? É complicado, né? Você vai pegar casos de cupim que muito parecido com a foto aí, com a foto da direita. Então, assim, como que vocês fazem, Jorge? É aquilo que eu disse. Você vai pegar na pequena coisa que você achar. Faz uma análise minuciosa, sem pressa, ali, detalhada, observa bem, que você vai ver que dá para você pegar esse problema aí, né?
a curvulária, aí, ó, esse é um caso típico de curvulária, é fácil. O que é isso, gente? A curvulária, a gente começou a observar, o que acontecia? Uma área que sofria um estresse hídrico, uma baixa irrigação, uma irrigação não eficiente, ali, ela passou por um estresse muito grande de água. E aí, chegando a chuva, na temporada de chuva, que era para a grama estar verdinha, o que acontece? Acontece esse aspecto dessa foto que vocês estão vendo. Isso aconteceu muito, gente, em 2018. Aquele veranico que teve, que demorou, que as chuvas foram tardias, depois que aconteceu, muitos casos de curvulárias. Em condomínios, ali em Ribeirão Preto, até no condomínio do dono da Itograz, ele relatou para a gente, mandou foto que estava acontecendo. Então, foi muitos casos que aconteceu em 2018 de curvulária. Aí, o aspecto dela. Condições nutricionais, os solos alcalinos, né, como eu disse, com baixa fertilidade dele, né, e com adubações nitrogenadas de novo. Acontece a curvulária, ajuda a acontecer. Essas manchas acinzentadas aí que vocês estão vendo atingem em torno aí de 60% até 80% de todo o gramado. O potencial de controle disso aí é fácil, não é difícil, é moderado, vamos dizer assim. Uma irrigação correta nos horários corretos, ajuda a combater essa infestação de curvulária. Melhorar, aí neste caso, olha para você ver, ele vai contramão à risoctônia. Se você melhorar um pouco a matéria orgânica aí do solo, fizer uma calagem legal, você consegue controlar a curvulária. Entendeu? Aduba, e outra coisa, eu costumo dizer para todo mundo, aduba só no verão, não na primavera. Se você fizer esse adubo no verão, você pode ter certeza que você vai conseguir combater a curvulária. Que é tudo questão de manejo, gente. É coisa de manejo para você controlar. Aí, ó, tem uma foto. Essa foto de baixo acho que até o Éder está pegando isso aqui, ó. É uma foto microscópica, né, que dá para você ver aí a curvulária, né, os sintomas que ela causa, né. Enfim. A esclerotinia. Essa também é o dollar spot que eles falam. Tem outro nome engraçado que eu peguei agora, mas não estou conseguindo lembrar o nome mais popular. Ele, como aí que vocês estão vendo, é primavera e verão, né? Todos os solos, Brasil inteiro. Isso acontece também, gente, vem acontecendo. Que é essas manchas aqui na folha. Essa é mais fácil, bem mais fácil, para você identificar. Basta tirar uma folhinha do meio daquela área que está secando, que você vai ver a folha desta forma. Você vai ver que ela começa com umas pintas na grama, né? Na folhagem da grama. E vai abrindo, ela vai tipo queimando. Tá vendo essas bordas pretas dela aí? Ela vai tipo queimando. Essa já é com as condições dela, é baixa umidade que acontece ela. Então, assim, mais fácil de classificar a esclerotinia, né? Mais fácil. Sintomas dela, essas manchinhas que eu disse para vocês, que dá para ver. O potencial de controle é muito fácil, bem simplesinho. Aí, ó. Olha para você ver como é que é engraçado, né? Muito parecido também, muito parecido com a curvulária, né? Mas só que a identificação é igual eu disse, você vai conseguir pegar nos pequenos traços. Por isso que eu enfatizo muito isso. Para não ter um diagnóstico falso, né? Um falso diagnóstico, eu costumo dizer, pega a folha, pega o estolão, faz uma análise perfeita aí para você ver o que está acontecendo. Ao contrário, também, ela falta, isso aí acontece muito com falta de nitrogênio na planta. Quando a planta está com nitrogênio muito baixo. E aí acontece de aparecer isso. Os índices maior mesmo acontece nas bermudas, tá? Apesar dessa foto aí ser de uma zóia, mas os índices maior que acontece são nas bermudas, que são as gramas para esporte, né? Ferrugem, gente. Esse aqui eu tenho certeza que alguém já pegou esse aqui. As épocas do ano, a primavera e verão, nós vamos ter por agora, né? Solos são todos. Região Brasil praticamente inteiro.
Volta para aquele que eu falo, que eu enfatizo também sempre, que é a alta da umidade. Você viu? Se você tem baixa umidade, você tem problema. Se você tem alta umidade, você tem problema. Então, tudo isso ligado a uma irrigação eficiente, né? A ferrugem pega em todas as gramas, todas, sem exceção de nenhuma, todas as gramíneas que vocês imaginar, a ferrugem ataca. Essa é uma foto não ficou bem, mas é uma grama, é uma São Carlos, né? É uma foto, essa grama aqui é uma batatais que a gente chama, né? Batatais é a paspalha, batatais. Cada lugar tem um nome. Ela tem uma presença tipo de uns esporos, sabe, uns esporos laranja, ou até coisa da coloração de ferrugem mesmo. Você vai ver umas pintinhas. Se você observar aqui nessa foto, tem duas folhinhas novas nascendo ali, bem em cima da foto ali, que está cheia de pintinha. Às vezes, essas pintinhas, esses esporozinhos, eles são laranjas, mas às vezes são da cor de ferrugem mesmo, entendeu? O dano na grama é muito baixo, só se ficar aí impregnado no gramado pela primavera inteira, entendeu? Se você não corrigir a irrigação, enfim, aí pode ser que cause algum dano, porque o dano dela é muito baixo, não tem problema nenhum. Falta de nitrogênio também acontece isso, lembrando que o nitrogênio, só vocês lembrar, o nitrogênio é que dá coloração na folha, né? Guarda isso aí que vocês vão entender. Essas doenças que aparecem na folha aí, normalmente está ligada aí à baixa nutrição de nitrogênio, né? Ferrugem, então, é um negócio muito simples de controle, viu, gente? Carvão. Esse carvão eu encontrei até hoje aqui em Goiás uma única vez. Mas acontece. E para mim foi um aprendizado. Inclusive, eu acho que a foto até é minha, se eu não estiver enganado. Tá vendo isso aí, ó? É uma mancha. Acontece em todos os solos, né, no Brasil inteiro, na primavera e no verão agora também, que são as doenças que a gente fala que aparecem, né, agora. Vai ter um período... ele costuma aparecer em períodos assim, quando tem baixa umidade. Volto a dizer, sempre ligado, você vai sempre ouvir baixa umidade e alta umidade. Ele vai aparecer em esses períodos de baixa umidade, seguido de chuvas com altas temperaturas, entendeu? Passou o período de baixa umidade, depois vem chuva e alta temperatura, o carvão costuma acontecer. Em todas as gramas também, ele pega todas as gramas, sem exceção de nenhuma, ele pega praticamente em todas, desde a nativa e todas as gramíneas que vocês conhecerem. Também doença de folha, então automaticamente falta de nitrogênio, né? Esses esporos, ao contrário da ferrugem, eles são os esporos que aparecem na folha preto mesmo, por isso o denominado carvão, né? Esses esporos bem preto que aparecem nela aí. E o controle é fácil. É muito simples, porque ele não costuma infestar muito, não. Isso aí basta uma poda que você fizer aí, você consegue controlar. Aí a foto aí para mostrar como que ele fica na posição, né? Para vocês dar uma olhada aí pela folha, na lateral dela aí. Outro caso é o anel mágico, gente. O anel mágico também é uma coisa engraçada. Ele me lembra muito, eu já tive vários diagnósticos de anel mágico pensando que é risoctônia. Pelo nome, você já deve imaginar. A anel são manchas circulares, muito parecidas com a risoctônia, porém, ela tem uma característica diferente que vocês vão entender agora. A borda dela, entendeu? A borda, aqui já está falando, a borda dela é escura. É como se você fizesse um traçado de uma bola onde as bordas dela são escuras. E normalmente, não é regra. Normalmente, essas bolas, por incrível que pareça, essa parte escura, que é o contorno, a borda das bolas, vai ter também, em cima dessas bordas escuras, o cogumelo. Aquele cogumelo mesmo que a gente vê de umidade, né? Aí, ó, olha para você ver. Eu já vi diagnóstico de anel mágico falando que é fungo. Não, isso é fungo. Por isso que é importante lembrar que o fungo, o risoctônia, vamos lembrar do manejo. O cara falou, não, estou tendo anel mágico, está tendo risoctônia aqui. Como está sendo essa irrigação sua? É noturna, é diurna? A temperatura aí está muito fria? O senhor tem feito muito
várias questões que você pode levantar. Você fez muita adubação de nitrogenada? Como está sendo feito isso aí? Para você para tirar essas características para conseguir identificar o que seria. Eu acho que eu não tenho uma foto aqui com a... Mas assim, ao contorno dessa parte preta que vocês estão vendo, nascem os cogumelos. Aqui, para a gente, no centro-oeste, não nasce, é muito difícil. Eu vi em uma área que era de drenagem, que a gente fez um trabalho para drenar a área para plantar grama. Aí aconteceu o anel mágico. Esse anel mágico, ele precisa de períodos com baixa umidade, né? Seguido de chuvas altas e temperatura. Idêntico ao carvão. Mesma coisa do carvão. Falta de nitrogênio é uma causa. Por isso que eu te falei, se você se perguntar, o senhor tem feito adubação nitrogenada? Não tem feito nitrogenada. Já é um ponto a mais para ser anel mágico e não a Resorctone. E controle muito fácil também, muito simples o controle. O dano, vocês podem observar que não é tão grande, né? Não é um dano assim severo para grama. Evite utilizar matéria orgânica, né, enquanto ocorrer esse ataque, principalmente quando tiver essas reboleiras, você não joga matéria orgânica de jeito nenhum. Faz uma adubação ao contrário da Resorctone, que eu falei para vocês, suspenda a irrigação de nitrogênio. Aqui não, aqui vocês fazem a adubação de nitrogênio. Porque isso acontece porque está com baixa, está com deficiência de nitrogênio. E aumenta a irrigação. Simples. O TAT é aquilo que eu disse, que até acontece também muito no fundo, que é você tirar um pouco dessa parte pesada da folha para ajudar o controle. Está vendo que os controles dessas doenças é tudo feito por manejo. Muitas vezes nem precisa de usar o químico. Essas que eu disse aí para vocês sobre biotecnologia, né? As bactérias promotoras do crescimento visando a redução de adubações. As bactérias utilizadas são essas que estão escritas aí para vocês, que a gente tem encontrado, né, que tem tido bastante resultados. Aí, um profissional habilitado, uma manutenção adequada, e lógico, uma grama da Itograz, vocês vão ter um gramado sadio. Isso aqui é uma foto de um gramado de Brasília, que a gente acabou de gramar, inclusive, é uma obra lá da Brasal, da construtora, né, empreendedora, que a gente acabou de fazer. Essa grama é uma grama recém-plantada. Tinha plantado ela exatamente há 2, 3 dias atrás. Você quase não vê emenda, porque essa grama foi socada, né, foi feito um plantio adequado, como a gente recomenda, a grama socada, onde que as emendas somem, e uma grama plantada muito próxima, né. Tá aí os meus contatos, meu telefone, para quem quiser anotar aí. Se precisar dos controles que eu disse, químico, tiver alguma dificuldade, alguma coisa, tirar foto, manda para mim, eu estou à disposição para ajudá-los nessas identificações e no combate dessas doenças e pragas que acontecem nos nossos gramados. Deixa eu parar aqui. Bom, é isso, gente. Espero que eu tenha contribuído para vocês aí essa questão de classificação de doenças aí, do que acontece no solo, nas gramas, né? E nos solos, principalmente. Adorei, vou te procurar direto, pode ficar tranquilo aí. Tá. Vou cuidar da caju, da plantar paisagismo. Na hora. Meu contato maior é João Vitor. Ah, que legal. João Vitor aí do Nordeste. Adorei, estou de parabéns. Ah, que bom. Sempre que tiver coisa boa, me chama. Na hora. Tem perguntas? Muito obrigado aí, professor. Valeu mesmo. Obrigado pela aula e pelos ensinamentos. Precisando, pode chamar aí no WhatsApp. Obrigada, hein, professor. De nada, João, valeu, hein? Valeu. A gente vai estar te procurando. Ótimo, ótima palestra. Ótimo. Parabéns. Muito obrigado. Jorge, tem algumas perguntas no chat. Você quer dar uma olhada ou eu olho para você? Simone? Oi? Álvaro, só para despedir do Jorge de você, que eu vou com um compromisso agora. Aí, ó, pra você ver a minha situação aqui, ó, de blusa.
Tempo nublado. Obrigado, Jorge. Obrigado, Simone. Tá Beleza, certo. obrigado. Até Show mais. de bola. Parabéns. Um abraço. Outro. Aqui, vamos lá. Vamos pegar essa pergunta aqui do Joseildo da Silva. Os cupins vivem em colônias, certo? Certo. Você acha que é possível vir o cupim com a grama na produção? Sim, você vai ver cupim indo com a grama, mas automaticamente ele vai chegar no local e vai dispersar. Ele precisa, o cupim, a gente costuma fazer uma, não é tão certo, mas vamos fazer uma analogia parecida, muito parecida, com a das abelhas. O cupim também precisa de para liderar todo aqui, porque senão vai ser uma comida desordenada. Então, ele precisa de alguém para liderar. O cupim que vai, se por um acaso for na grama, que é uma coisa mais difícil. Por que é mais difícil? Porque eu preciso do controle. Lembra que se eu não fizer o controle do cupim, minha grama seca, eu não consigo tirar tapete. Então, na produção, o controle de cupim é severo. A gente faz anualmente, sem pular nenhum ano. Então, assim, mas vamos supor que ele foi na grama. Você chegou, pegou o tapete, está infestado de cupim. Você pôs no chão e vão dispersar. Você pode olhar na noite, que é o horário que eles mais trabalham, vocês vão ver que eles não vão estar mais naquele local. Sandra Machado, deixa o telefone, deixa. Cláudia Mello. O verão aqui em Brasília é agosto e setembro. Então, a adubação para curvulária seria nessa época? Sim, eu até indico, na verdade, o verão nosso, aqui do Centro-Oeste, né, que eu moro aqui em Goiânia, eu acho que é muito parecido o clima, né? Apesar daí ser uma temperatura um pouco mais amena do que a de Goiás, né? Pouca coisa, questão de meio grau. A adubação eu gosto de fazer, principalmente nessa época do ano de chuva. Esse período de chuva aqui é uma adubação bacana para você fazer. Você não vai ter o perigo de ter uma temperatura mais baixa, né? Um frio, vamos dizer assim, um frio mesmo, uma temperatura de 17, 18 graus noturno. Então, a melhor época do ano de se fazer adubação é agora mesmo. Boa noite, Jorge. Pedro Henrique Salgueiro. Ao retirar os restos das culturas em caso de risoctônia, é interessante fazer cobertura com terra ou areia? Bom, lembra que eu disse que a risoctônia, o que é a risoctônia? Aquela massa de matéria orgânica que está por baixo da grama, com excesso de umidade, né, que causa muito, a matéria orgânica dá muito nitrogênio, e aquilo ali causa muito fungo, o fungo risoctônico. Eu gosto e tenho tido muito resultado só fazendo adubação fosforada, nenhum tipo de cobertura. Por quê? Porque até, se possível, fazer aquele corte vertical que eu disse para vocês, para a grama respirar, para entrar mais ar ali na parte de estolão, de rizomas dela ali, para ela respirar, que só isso você consegue controlar. E aí faz uma adubação fosforada para fortalecer a raiz. Eu não gosto muito de cobertura, apesar de que a areia não ia fazer mal. Se você fizer uma cobertura de areia, ela vai ajudar, ela vai até dar uma aerada no solo. Depois que ela baixa, ela meio que mistura com o solo, com aquele perfil ali. Ela vai dar uma aerada. A areia, sim, não vejo nenhum tipo de problema de você usar a areia. Paisagismo Flamboyant, você disse que tem o melhor horário para irrigação perfeita. Qual é esse horário? Esse é um assunto legal, polêmico. Eu sou o cara que fala as coisas que o pessoal fica até bravo. Você não pode falar isso. Eu encontro muito nos clientes, a pessoa fala assim, o meu jardineiro disse que meio-dia eu não posso molhar a grama, que eu vou cozinhar a grama. O que eu costumo dizer, gente? Vamos pensar nós, seres vivos, que a grama é um ser vivo. Qual é o horário que te dá mais sede? Qual é o horário que te dá mais sede? É o horário do meio-dia. É a hora que o sol está mais forte, é onde está o mormaço, é onde você mais desidrata. Então, assim, eu falo assim,
a hora que você toma água, você pode ter certeza que é a hora que a grama vai precisar de água. Em casos específicos, que é o que eu disse, incidência de exoctônia, aí você tem que tirar a irrigação da parte da tarde. Aí eu costumo pôr uma janela que é das 6 da manhã até as 15 horas da tarde. Esse horário é o perfeito para a grama, das 6 da manhã às 3 horas da tarde. E aí você pode brincar, você pode pôr 3, 4, no ciclo, respeitando esses horários, das 6 da manhã às 3 da tarde, às 3 da tarde. Mariana Macedo, pode falar algo sobre sítio em gramados? Eu passei uma coisa aqui para vocês ou não? Não, né? Deixa eu ver aqui, só um minutinho. Eu tenho um trabalho até muito legal sobre o assunto, eu posso até passar por e-mail. Vai ficar um pouco extenso aqui, mas eu tenho um trabalho legal em Gramados, tá? Aí eu posso passar, se caso, é só pegar meu e-mail ou então meu WhatsApp que eu passo. Qual dica você daria para... Qual dica você daria para evitar doenças na grama amendoim? E qual doença mais comum nesta grama? Bom, a grama amendoim eu já sou um pouco leigo. Não conheço muito bem, não. Mas, assim, eu tenho, inclusive, a grama amendoim numa propriedade aqui. Eu não tenho problemas de fungo com ela, não. De doenças, não. Muito raramente. O único problema que dá nela, que dá muito, é scalp, que é a questão da poda. Ela é muito melindrosa com a poda. Qualquer poda que você der nela, ela resseca, quase que aborta tudo. É a única coisa que eu vejo. E como o meu lá não recebe tantos tratos culturais, nem irrigação frequente, então eu não tenho tido muito problema com ela, não. Mas eu sou leigo na grama amendoim. Ana Clara Guedes, sou pajagista do Rio de Janeiro e uma vez tive um problema no gramado e plantão. O arquiteta entregou a área do plantio com areia. Nós colocamos a camada de terra adubada de 30 centímetros de profundidade e depois plantamos a grama. Depois que o gramado ficou desnivelado e com buracos, com as folhas queimadas. Isso tem alguma relação com a camada de areia por baixo da camada de plantio? Ana Clara, com certeza não. Com certeza não. Só para se ter uma base, eu costumo usar muito exemplo de esporte, porque o esporte é o topo de tratamento que uma grama merece, que a grama recebe. E são as gramas mais melindrosas, vamos dizer assim, que necessitam de mais cuidados. O campo de futebol, ele é plantado com areia. Ele é plantado em cima da areia. Entendeu? Então, não é a areia aí o causador desses problemas. O desnivelamento que você diz, provavelmente foi porque essa areia ela foi simplesmente colocada, não foi incorporado absolutamente nada nela. Hoje tem caso de areia pura, mas a gente gosta de pôr uma matéria orgânica para dar uma fixada na areia, porque a areia são grânulos pequenos, né, de pedrinhas, né, vamos dizer assim. E aí não fizeram a compactação da areia. Pode ser, sim, que o solo cedeu, mas não é o causador desse problema que deu na folha aí, esses buracos, essas folhas queimadas, provavelmente não. As folhas queimadas, aí, igual eu disse, é difícil falar, mas pode ser adubação, que é aquela parte nutricional que eu disse lá no começo. Você queima as folhas, enfim. Tem algumas outras coisas para levar em consideração, mas não, a areia não é o causador, não. Com certeza não. Michele Escudeiro, gostaria de saber se a urina de cachorro deixa a grama amarelada e seca. Sim, porque é o seguinte, tanto o macho quanto a fêmea, eles costumam usar o local onde urinou, ou ele
ou o próprio cachorro, ou até mesmo outro cachorro urinou, e usar para urinar em cima, para marcar território, para marcar poder, né, que os animais fazem. Então, sim, amarela e seca. Por quê? Porque é alta concentração de ureia, queima a grama. Isso acontece sim. O que eu costumo dizer? Eu já vi e já conseguimos controlar. Cachorro urinou, você está vendo que ali está começando a amarelar, que ele vai urinar sempre no mesmo local. Se vir um outro cachorro de rua, vai passar para aquele local, vai urinar também em cima daquele local, que vai dando esse excesso de ureia. O que você faz? Pega um borrifador pode ser até de amaciante de roupa, dilui em água, borrifa em cima daquela mancha. Ali ele não faz xixi mais, entendeu? Então você consegue tirar uma urina, duas ali por cima, não seca a grama. O problema é que ele fica fazendo sempre no mesmo local. E normalmente, além dele fazer, ele ainda passa a pata arrastando em cima. Então isso também ajuda para secar aí, para destruir o gramado naquele local que ele faz aquele urina, né? Bruno Castro. Sou engenheiro agrônomo, paisagista, aqui em Recife. Tenho visto com muita frequência o aparecimento de cochonilha, pérola. Existe algum tipo de solo mais propenso ao aparecimento dessa cochonilha? Não, a cochonilha aparece no Brasil inteiro, está em todos os solos. E uma coisa que eu falei, é engraçado, gente, de se ver. De 3 anos, 4 anos para cá, está tendo a incidência de coisas que nunca aconteceu, principalmente aqui no Centro-Oeste. Está tendo muitos casos desses. Então, assim, o que pode ser? Como o Marcelo mesmo disse aí antes, né, o clima nosso que está afetando, está aparecendo, está nítido, porque é só acontecer alguma coisa, algum descontrole no nosso ambiente que acontece aparecer essas doenças, essas pragas que vêm proliferando. Sai de uma cultura e pula para outra, entendeu? Então, assim, não tem típico solo, é em todo qualquer lugar. No Brasil inteiro está acontecendo esse tipo de cochonilha, tá? Cochonilhas são várias, mas o controle é simples, não é difícil, não. Depois, qualquer coisa, chama no WhatsApp que eu passo o controle também. Obrigado, muito boa. O que posso fazer para tratar? Michele Escudeiro? Tratar o que mesmo? A grama, eu falei, é só você borrifar alguma coisa que tem um cheiro mais forte, que é a urina do cachorro, que ele não faz no local, tá? E aí, se caso estiver seco, você faz uma adubação. Faz uma adubação aí, pode fazer, como não tem folha, vamos para potássio, fósforo, alguma coisa assim. O que posso fazer? Obrigado, Jorge, são muitos esclarecimentos importantes sobre as pragas e doenças de gramado. Obrigado, Sandra. Obrigado pelas explicações da grama. Bom, acho que é esse, né? Estão todos aí. Espero ter ajudado todo mundo aí, gente. É um tema, se fosse para pegar, para fazer mesmo, certinho, bem na teoria, é muito extenso. Que é só para dizer que a gente aprende na agronomia aí semestres. Então, assim, eu quis mostrar aulas. É mais rápido, a faixa de identificação. Na grama em si é mais simples, basta a análise, gente, é coisa mais simples. Pega o gramado, onde está a doença, onde está mostrando para você que tem alguma coisa que não está certa. Arranca um pedaço daquele, tira um tufo daquela grama, analisa. O Bill Berg, que foi o maior carrasco da produção nossa do Espírito Santo, que praticamente acabou com a produção do Espírito Santo, só para vocês entenderem a dimensão, ele acabou com a produção, foi descoberto através da curiosidade de um encarregado nosso, lá do Espírito Santo, que pegou o tapete de grama, lavou ele inteiro, virou ele de costas e começou a observar com lupa. E aí ele viu que todos os estolões tinham um buraquinho. E aí ele falou, peraí, abriu o estolão e achou a larva do bicudo. Então, assim, a curiosidade, gente, e essa análise minuciosa, você consegue identificar todas essas deformidades, essas doenças, essas pragas que acontecem no gramado. Na dúvida, manda para o Jorge. Vai ajudar. Certeza. Pessoal, nenhuma pergunta mais? Aproveitem, porque agora ele disse que vai demorar. Voltar. Nada, precisando só chamar, a gente está aí. Com certeza. Daqui a pouco você volta. Vamos voltar para uma prática, se Deus quiser, né? Legal, seria interessante. Uma coisa bacana.
É muito Vamos interessante. esperar aí. Daqui a pouco a gente já pode fazer na escola e a gente faz uma prática bem feita. Exatamente. Bom, pessoal, se não tem mais nenhuma pergunta, vamos somente agradecer. Jorge, mais uma vez, muito obrigada, né? E com certeza estamos contando com você, com a Intelbras, para as próximas, né? E realmente uma aula prática é uma ideia bem interessante. Vamos esperar um pouquinho aí a escola voltar, né? Por enquanto não estamos funcionando ainda. E a gente vai se falando. Muito obrigada mesmo. O assunto Eu que agradeço demais, Simone. excelente. Eu que agradeço muito, agradeço a todos aí que estiveram presentes aí. Espero ter contribuído mesmo, de fato. Se caso ficou alguma dúvida, podem me chamar. Eu tento esclarecer da melhor forma possível. E, mais uma vez, obrigado à Escola de Paisagismo aí, que esse pioneirismo de vocês aí de estar sempre puxando o gramado. O gramado, eu costumo dizer que o paisagismo tem muito, né? É usado. Não tem jeito. Então, tem que ter mesmo o esclarecimento. O gramado é um material de vocês. 99% dos jardins vão ter um gramado. Então, assim, é muito importante. Então, esse pioneirismo de vocês aí é fantástico, Simone. Obrigada. O gramado está em todos, né? Quase todos, pelo menos, paisagismos, e a dúvida continua, né? Por mais comum que ele seja, né? Seja frequente, mas as dúvidas em relação ao gramado sempre são enormes, são muitas, Não, né? e é normal. Posso dizer para todos que é normal, porque eu entrei na Intelbras como agrônomo, eu não sabia absolutamente nada, mesmo tendo base de teoria dentro da faculdade, eu não sabia absolutamente nada de grama. E a gente aprende tanto na prática, né, que a gente aprendeu, tanto nos cursos que a Intelbras dão, mas principalmente no dia a dia, que a gente vai encontrando, cada região tem uma característica diferente. Então, assim, essa troca de informação é muito importante. Com certeza. Valeu, muito obrigada. Até a próxima. Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença. Obrigado a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado. Boa noite, obrigada. Boa noite.